Como foi a minha experiência convivendo no setor da cadeia? É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Atendendo aos pedidos do último vídeo, onde nós falamos sobre a liderança, sobre o setor, sobre as ideias da cadeia. Nesse vídeo eu quero contar para você então de uma forma bem detalhada como foi a minha experiência convivendo ali com o setor, como é que foi toda essa dinâmica, enfim, é um vídeo bem bacana e vai ser uma troca de ideia. Não se esqueça de deixar o like e mandar aquele comentário para fortalecer no engajamento. Quando você assiste e não comenta e não deixa um like, você não ajuda que esse vídeo tenha mais relevância na plataforma do YouTube. E fazendo isso, você está fortalecendo o nosso trampo aqui, beleza? Bom, vamos lá então, vamos da primeira parte. Eu sei que eu fiz um pouco dessa introdução lá no outro vídeo, mas eu vou começar, como se diz o ditado, né? Vou começar do começo. A minha passagem dentro da prisão foi algo assim, bastante conturbado. Por que conturbado? Eu vivi momentos de forma bem assim, atípica. Por que eu falo de forma atípica? Porque normalmente o cara fica preso, vai sumariar. O que é sumariar? Ele vai aguardar ali a sentença, ele recebe uma sentença, depois ele é transferido para uma penitenciária. Esse é mais ou menos o passo a passo, como você já sabe, a dinâmica do preso. E como eu cheguei na cadeia assim com, digamos, um peso, né, por conta da operação, o diretor ele sempre ficava muito de olho em mim. Por exemplo, ele ficava verificando muito as minhas cartas. De vez em quando ele me chamava lá para a sala dele, porque ele pegava, por exemplo, uma carta minha e ficava me perguntando o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, pensando que eu era membro do PCC. Então, assim, eu vivi um período dentro da prisão que eu fui muito perseguido por conta de aparentar ser membro da facção, mesmo eu não sendo. E mesmo eu falando que eu não era membro do PCC, isso era um indicativo que eu era. Olha que louco isso. Eu falava assim, pô, eu não sou, não faço parte. Aí o diretor, eu lembro que ele falava assim pra mim, mas isso é o que os membros falam, né? Que eles não fazem parte da organização criminosa. Eu não tô dizendo que todos os membros falam que não são do PCC. Eu tô dizendo que tem alguns que acabam, né, se esquivando ali para não falar diretamente, para não carimbar a pasta dele no sistema prisional. Ele acaba falando assim, não faço parte, é só um mito e tudo mais. Enfim, essas questões são mais delicadas e são mais polêmicas. Então, por esses outros motivos também que eu acabava negando os convites que eu recebia com bastante frequência para integrar o setor e morar na cela da faxina. Eu sempre fazia parte ali da liderança, mas de forma indireta, ou seja, eu era disciplina de cela, eu ajudava numa condução de ideia, mesmo assim eu não gostava muito, porque assim, você ficar conduzindo ideia também enche o saco, você acaba ficando muito na mira dos caras que acaba sendo conduzido por você. Ou seja, uma coisa é você estar conduzindo uma ideia ali, você está tentando resolver um conflito, só que aquele cara que está sendo conduzido por você, ele já fica numa escama, ele já fica num olhar com maldade com você. Então assim, a cadeia tem essas nuances. Eu sempre tentei aplicar nas minhas conduções, quando eu era disciplina, a justiça, né? Independente de quem fosse. Poderia ser o preso mais simples do barraco, eu sempre tentava colocar aquilo de uma forma justa, né? Que é uma coisa muito difícil hoje em dia. E eu não tô aqui querendo me gabar, falando, o cara tem muita virtude. Não é isso. É porque quando você começa a se espiritualizar, quando você começa a refletir sobre algumas questões da nossa existência, você parte de alguns princípios, de alguns pilares. Por exemplo, o pilar, da mesma forma que você quer ser julgado, julgue. Às vezes você vai ter situações na sua vida que você vai ter que julgar uma pessoa, julgar uma situação, como você gostaria de ser julgado. Então essas réguas deveriam ser assim, né? Se você quer um julgamento justo, aplique a justiça quando você tiver o poder de estar julgando. Mas isso também não garante que você vai ser 100%, que você vai acertar sempre. É apenas uma régua moral. Então, por estar sempre me esquivando e sabendo dos riscos de estar vinculado ali ao setor, saber que eu poderia ir ser transferido, ir para muito longe de casa e saber de todas as consequências, porque você não pode ir lá na emoção. Tem vantagens também de você fazer parte do setor. Por exemplo, você fica mais solto, você tem mais respeito da comunidade carcerária, vai ter aqueles bajuladores que vão ficar ali toda hora bajulando você. Então não tem como falar que isso não é uma vantagem. Nós, como seres humanos, somos vaidosos e às vezes isso acaba massageando o nosso ego.
E eu sempre tentava criar uma blindagem, falava, esse aqui não pode ser um motivo para eu ir pro setor. Por exemplo, eu vou pro setor porque eu quero que a galera venha massagear meu ego. Eu vou pro setor porque de repente eu quero um monte de gente ali olhando pra mim só pelo título que eu tô tendo ali, como a gente chamava no sistema, né? Ele é setoriano, ele é tipo líder da cadeia. Eu nunca gostei disso, eu sempre tentei ficar mais nos bastidores, sempre me esquivando. Só que num determinado momento da minha prisão, eu já estava, assim, muito sobrecarregado do pavilhão que eu estava. Eu estava praticamente há 2 anos no mesmo pavilhão naquele CDP. Então, eu realmente estava muito sobrecarregado. Foi a época que eu conheci o Vinão, que foi um cara muito bacana, né? Que a gente se cruzou lá no sistema. E a gente fortaleceu uma amizade muito grande quando nós estávamos morando ainda na cela da população, que é a cela comum. E ele, como eu citei no vídeo anterior, era um cara muito respeitado, era um cara que, né, tinha ali uma postura, um cara que realmente era firme nas ideias e era um cara muito considerado, apesar de não fazer parte do PCC. Ele era um companheiro, mas a gente chamava de companheiro mil grau. E a gente se conectou muito, cara, assim, foi uma amizade muito legal que nós tivemos. Né? Muita ideia batia, porque eu não sei se acontece isso com você, mas acredito que sim. Tem pessoas que você se conecta, sabe? Tipo, você faz uma amizade com um cara que você fala, pô, que da hora, mano. É mais do que um irmão, né? Tem muitas amizades que nós temos na nossa vida que são mais... A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que tem amigos que são mais achegados do que irmãos, né? Olha que louco, acho que tá em Provérbios 17, salvo engano. Então você percebe que essa amizade é uma coisa muito interessante. E na cadeia você acaba fortalecendo esses elos, né? Então eu com o Vinão acabamos criando ali uma conexão muito legal de amigos. E ele rapidamente foi morar na cela de setor, porque como ele era um cara muito considerado no crime e os caras do setor conheciam ele, na hora já falou assim, não, Vinão, vai morar com a gente e tal. Então ele ficou morando pouco tempo comigo no barraco da população. Quando ele foi pro barraco do setor, foi quando ele começou a fazer um inferno na minha vida. Quando eu digo inferno, no bom sentido da palavra, porque de fato ele queria me ter mais próximo pela nossa conexão, pela nossa amizade, e por ele também entender que eu era um cara que tinha uma visão, que eu era um cara que era desenrolado na ideia, eu era um cara bom de escrita. Então, essas minhas qualidades que acabavam tendo bastante repercussão dentro da comunidade carcerária, meio que valorizava, né? Valorizava a minha ida para o setor. E tinha também, muito louco isso, cara. Tinha muitos caras da população que ficava falando, cara, você tem que ir pro setor, você tem que ir pro setor. Por que eles falavam isso? Essa é a parte que eu não gosto muito de ficar falando de mim mesmo, sabe? Eu acho que você ficar falando de si não é legal. Isso, aquilo. Eu só tô contando porque vocês pediram, né? E tô aqui jogando as cartas na mesa. Mas muitos caras da população falam, pô, você no setor vai ser 1000 grau, porque você vai, né, mano, você tem uma mente da hora, você é justo e tal, então legal. Fizeram uma comemoração quando souberam a possibilidade, porque eles perceberam que eu tava realmente quase indo pro setor, então eles falaram assim, pô, vai ser 1000 grau, a sua presença lá vai ser da hora. Isso, de certa forma, me deixou, assim, bastante motivado depois de um tempo de fazer parte do setor, né, porque eu falei assim, bom, se tá dentro do plano de Deus, se realmente eu vou poder ajudar ali com alguma visão, com algum tipo de situação, legal, eu vou encostar. Só lembrando uma coisa aqui, pessoal, antes da gente continuar a nossa história, primeiro ponto é, se você quiser conhecer a história completa da minha vida, livro Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. E o projeto que a gente está fazendo lá, dentro da parte de membros, o que vai acontecer na parte de membros aqui do canal? Eu vou contar toda a história de Lodebar, vou ler ele capítulo por capítulo, vai ser um projeto que vai entrar agora a partir de semana que vem na área de membros, e eu vou contar as minhas histórias na área de membros. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, para poder prestigiar as pessoas que estão nos ajudando, vai dar praticamente R$ 4,99 por mês para você fortalecer o nosso trabalho e fazer parte desse contexto de membro do canal. Então vai ser um conteúdo exclusivo, onde eu vou contar essas histórias, vou fazer a resenha do livro e outros materiais exclusivos para a área de membro. Então, se você realmente quiser ficar mais próximo da gente e quiser nos fortalecer com esse trabalho, que é difícil esse trabalho aqui no YouTube, é muito complicado, seja membro e nos fortaleça. Vai dar tipo R$60 por ano, mano. Pô, 60 conto por ano, não custa nada você fortalecer a nossa missão, beleza? Te espero lá na parte de membros. Dando continuidade aqui na história, então o que aconteceu? Aí foi quando eu falei assim, bom, beleza, eu já tava tendo bastante atritos no meu barraco também, na minha cela, e foi um dos fatores que me fizeram falar assim, de fato eu vou morar no setor. E aí eu fui
morar no setor. Na época eu estava no pavilhão 6 do CDP de Jundiaí. Foi assim uma experiência muito interessante, primeiro porque realmente o ritmo é muito diferente. Tem algumas celas de setores espalhadas, principalmente no sistema, que elas são mais vazias. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma cela tenha 30 presos em média, né, dentro da população carcerária. As celas de setores às vezes tem 10, 12, 15, porque a cela de setor não pode ficar misturado com os presos de população. Então essa era uma das vantagens. Na minha época eu não tive esse privilégio. Tava um pouco assim mais reduzido, mas não era uma coisa tão maravilhosa, porque como lá estava muito carregado de presos, a lotação estava muito grande, não tinha como não ter alguns outros presos que não faziam parte do setor. Eles estavam ali como população, mas a qualquer momento que aparecesse vagas nas outras celas, eles iam ser deslocados para morar com a população. Só que o ritmo dentro do setor ele é mais frenético. Por que ele é mais frenético? Tem as contabilidades que os caras fazem lá, que são as atividades que acabam correndo no dia a dia. Por exemplo, contabilidade de cassino, contabilidade, por exemplo, de apostas. Então, assim, todo o mecanismo, toda a gerência do pavilhão tá ali, tipo, 24 horas, uma locomotiva, entendeu? Ao mesmo tempo, você tá lá lendo RL. O que seria o RL? Eu tô até pegando aqui um papel para você ter uma noção. O RL era como se fosse um relatório. Então, aconteceu uma treta no barraco X2, por exemplo, 2 caras envolvidos, cada um tinha que montar o seu relatório, seu RL, narrando os fatos, contando o que tinha acontecido, sobre a ótica deles, sobre o ponto de vista deles. Então você tinha que ler ali, entender. Então é basicamente como se fosse realmente um filtro de organizar aquela ideia para você até tomar algumas decisões. Então eu era um cara muito esperto nesse sentido, eu conseguia pegar muita falha nos RLs, eu pegava muita mancada nas palavras. Logicamente que a maioria dos presos eles escrevem muito mal, eu não tô falando assim que eu pegava erros de português, erros ortográficos, não é isso, eu tô falando erro de raciocínio mesmo. E às vezes esse raciocínio que tava no RL, quando ia pra condução da ideia, você acabava, mas você escreveu um barato ali no RL, agora você está dizendo outra coisa aqui na ideia. Então era até mesmo uma ferramenta que você tinha para tentar achar e afunilar a verdade. Então assim, toda essa parte, essa dinâmica, né, digamos assim, de organização do mecanismo daquele pavilhão, estava tudo centralizado dentro da cela do setor, né? Então era condução de ideia, era, por exemplo, você conduzir os maços de cigarro, você ter todo um trabalho, de repente, de delegar algumas questões pro pessoal do esporte. Tem vídeo no canal falando sobre isso também, quem são os esportistas. E apesar do pouco tempo que eu fiquei ali morando no setor, o que aconteceu? Eu tive algumas conquistas que eu enxerguei muito importantes. Eu já cheguei meio que com algumas ideias para fazer algumas revoluções. Uma delas foi conseguir abrir um espaço dentro do pavilhão como se fosse uma mini biblioteca. Eu consegui centralizar alguns livros que estavam perdidos, os próprios livros que eu já tinha lido no sistema prisional. Peguei a cela de RO e falei assim, galera do RO que passar por aqui, a gente vai deixar aqui uma quantidade de livros. Então foi uma espécie de biblioteca dentro do CDP que não tem. Biblioteca dentro de CDP, a maioria não possui. Às vezes você consegue na penitenciária, é mais fácil para você ter o acesso a livros. Já dentro do CDP já é mais difícil. E aí foi muito legal porque eu consegui realmente centralizar no RO, também consegui montar uma lista, né, pedir pro cara do RO lá escrevendo os títulos do livro, o cara não tinha nada para fazer, dei lá um papel e uma caneta, ele foi uma espécie de... ele mapeou os livros que tinham, e aí depois eu fui falando pra galera, né, tipo incentivando os caras a ler, né. Galera, quem quiser ler um livro, de repente encosta lá no RO, tem um mano que tá lá no RO porque ele vai ter que ficar um tempo mesmo, ele vai ajudar ali a você a localizar o livro, pega o livro, entrega, se chegar um livro aí na visita, não transforma ele em artesanato, em pato, vamos doar lá pro nosso arcevo, né, ou seja, pra nossa biblioteca do pavilhão. Esse foi um ponto muito legal, assim, que me deixou bastante orgulhoso no tempo que eu tava fortalecendo no setor. Outra questão foi que eu consegui ativar, isso aqui parece que é, nossa, que grande coisa, mas pra quem tá preso é muita coisa. Eu consegui ativar um outro banheiro que estava totalmente desativado dentro do pátio, que a gente chamava de 10. Tinha um banheiro lá que os caras, tipo, largou, e o preso vai largando, sabe? Tipo, ele deixa lá. Tinha 4 banheiros. Estou mostrando agora uma foto para você dar uma olhada na tela. Esses 4 banheiros que você está vendo aí na imagem, normalmente é quando a cadeia tá pronta. Só que 2 desses banheiros estavam precários. E aí eu consegui ativar novamente um desses banheiros, né?
Consegui realmente deixar ele ativo, porque até então só 2 estavam funcionando. E olha que louco, né? Talvez você fale assim, pô, cara, você arrumou um banheiro, mas na época que eu tava na população, ficou miliano ali aqueles 2 banheiros desativado. Então, como dava um pouco de trampo ativar um, consegui ativar o outro, então ficou funcionando 3 banheiros e isso realmente mudou bastante até pro dia da visita e tudo mais. E aí depois, né, vivendo ainda, contando um pouco sobre a minha rotina dentro do setor, além de ajudar ali nas questões de condução de ideia, de ler RL, de escrever os RLs, que eram os relatórios, eu também entregava a boia, o que a gente chamava, né, pagava a boia. Então, por exemplo, na hora do café da manhã, na hora do almoço, a gente pegava aquelas caixas de boia, né, ia de cela em cela entregando ali o marmitex, entregando o café, né? Comecei a criar ali uma boa conexão também com a população carcerária. Eu não me deixei tomar pela vaidade de mudar o meu comportamento, como normalmente acontece. Eu sempre estava tentando estar mais próximo dos caras. E aí, rapaziada, tá precisando de alguma coisa? Encosta aqui, troca uma ideia. Sempre tentando com o intuito de ajudar. É o que eu faço até mesmo aqui no canal do YouTube. Tipo, eu venho aqui para tentar ajudar. Quando uma mãe assiste um vídeo e ela fica com o coração dela mais tranquilo, quando alguém que tem um filho preso, um marido preso, consome um material aqui do YouTube, do meu canal, e tem uma clareza sobre algum tema, pô, isso dá sentido ao meu trabalho. Então acho que nós estamos aqui na Terra para servir, sabe? Acho que a gente está aqui para servir um ao outro. Então foi com essa visão que eu fui pro setor. Eu falei, mano, eu vou lá para servir os caras, para tentar ajudá-los de alguma forma, né? E essa vai ser a minha missão aqui dentro. Só que o que acontece? O tempo que eu fiquei dentro do setor foi muito pouco e agora eu vou contar a parte pesada da minha experiência no setor. O que aconteceu? Antes de contar essa história pesada aqui, outro fato que aconteceu enquanto eu tava no setor, que, pô, lembrei agora, acabei de lembrar, tô contando a história aqui de forma espontânea, não montei roteiro, não montei nada, tô lembrando aqui contando, mas essa aqui eu tenho que contar também. Tinha conseguido a biblioteca dentro do pavilhão, tinha conseguido ativar mais um banheiro e, mano, consegui um negócio que era um desejo que alguns caras tinham e eu tinha também, que era o barraco da igreja. Eu sempre gostei, cara, até me arrepia agora, eu sempre gostei muito das coisas de Deus, né, mano? Eu sempre acredito que Deus, ele é poderoso em nossa vida. Sem falar de religião, cara. Porque a religião, ela tem várias, né, tem várias ramificações. Tem várias ramificações dentro do catolicismo, tem várias ramificações dentro da própria igreja protestante evangélica. Então eu não tô falando aqui sobre a religião, tô falando do temor a Deus. Eu sempre fui um cara muito temente a Deus, sabe, cara? Assim, pra me livrar dos meus inimigos, para me abençoar. Você vê que os lugares que ele me coloca para ir, nas entrevistas que eu já dei aqui no YouTube, muita coisa eu acredito que Deus faz. Então eu sempre fui muito grato a Deus e tenho muito temor a Deus. Só que no pavilhão onde eu tava, lá no pavilhão 6, lá não tinha cela de igreja. E tinha um grupo considerável de presos que estavam ali fazendo a obra, que queriam uma cela específica, uma cela de igreja, porque na cela de igreja o cara já não pode mais fumar, é uma cela que fica mais voltada realmente como se fosse uma igreja, não logicamente nos modelos da rua, né, mano, no modelo como você conhece, mas era um ambiente onde tinha já, porque precisava de alguns requisitos. Qual que eram os requisitos? Por exemplo, ter mais de 20 presos que morariam dentro dessa cela. Firmeza, isso aí tinha um pastor lá para conduzir, também tinha. Então os requisitos estavam fáceis. O que aconteceu? Fui lá e conversar com o chefe de plantão, comecei a negociar a possibilidade de pegar um barraco, né, uma cela daquele setor, que no caso foi o X2, e transformar aquele X2 numa cela de igreja. Então toda essa parte de negociação eu fui fazendo, e eu vou contar para você um pouquinho mais para frente como é que foi a conclusão dessa cela de igreja, só para você ver como é que Deus faz as paradas na nossa vida, né? Fui lá, conversei, expliquei pro chefe de plantão, né, pedi para avisar o diretor que a gente estava com esse projeto, que esse projeto era benéfico pro pavilhão, porque era uma cela que não ia dar trabalho e tudo mais, enfim, expliquei todos os prós e contra para realmente aderirem esse projeto de igreja naquele pavilhão específico. Então, até hoje eu tenho bastante orgulho desse trabalho que eu executei lá dentro, só que eu só fiquei sabendo da conclusão desse barraco de igreja depois que eu contar agora a treta que eu tive. Então, peraí que daqui a pouco as peças do nosso quebra-cabeça aqui vão se juntar tudo. Vamos lá falar agora da treta. Numa certa tarde, né, que eu tava entregando a boia, o que aconteceu? Eu tava entregando a boia dos companheiros, né, de cela em cela, quando de repente eu vi um papel dentro da caixa de boia. Tinha um papel lá
e tava escrito assim: cardápio do CDP de Jundiaí. Eu peguei aquele papel e li, era um papelzinho, né, tipo quadrado assim, cardápio CDP de Jundiaí. E dentro desse cardápio do CDP de Jundiaí tava lá, tipo, lasanha, tava lá feijoada, umas paradas que eu falei, caramba, mano, mas cardápio CDP de Jundiaí, mas eu nunca comi lasanha aqui, nunca comi uma feijoada, isso aqui tá muito estranho. Aí na hora, eu tava lendo ali o papel, já encostou uns 2, 3 caras ali pra ver o que tava acontecendo, eu falei, pô, que fita louca aqui, mano, pô, cardápio do CDP de Jundiaí. E os caras colocando aqui lasanha, colocando umas comidas que a gente nunca viu. Que fita é essa? Na hora os presos já começou a falar, pô, Arquimedes, pula na bala, negócio é o seguinte, vai lá conversar com o chefe de plantão, conversa com o funcionário. Os caras já começaram meio que me cobrar pra eu chegar e trocar ideia com o funcionário. Falei, calma, rapaziada, deixa eu pensar aqui. Tô ali analisando aquele papel e falei, nossa, que fita louca. Será que tá tendo algum tipo de, né, mano, de lavagem de dinheiro aqui? Será que tá tendo algum desvio? Pô, o que tá acontecendo? Foi aí que eu comecei a arrumar um dos meus grandes problemas na cadeia. Em posse desse papel, fui até a gaiola conversar com um funcionário que tava ali de plantão. Chamei a atenção dele e falei, ô funcionário, tudo bem? Boa tarde. Veio aqui pra gente um papel dentro da caixa de boy. Eu queria, né, que o senhor chamasse aqui o chefe de plantão ou até mesmo pedisse para que o diretor descesse aqui para conversar, que eu quero saber por que tá alegando aqui esse tipo de alimentação, sendo que não é isso que a gente come no nosso dia a dia. O funcionário regalou os olhos, olhou para aquele papel, né, e falou assim, vou conversar com o diretor. Já fechou o guichê na minha cara. E aí saí da gaiola ali, os presos começaram, e aí, o que o funcionário falou? O que o funcionário falou? Eu falei, não, mano, ele vai solicitar ali um entendimento do chefe de plantão, vai buscar um entendimento ali, sei lá, do diretor. Não sei o que vai pegar não, mano. Passou ali mais ou menos 1 hora, esse funcionário novamente me requisitou na gaiola e falou, pô, Arquimedes, devolve esse papel aí. Eu falei, não vou devolver papel nenhum não. Não leva a mal. Eu quero que o diretor desça aqui, quero que ele esclareça, senão eu mesmo vou protocolar, vou escrever aqui um ofício pro Ministério Público, pedir para ele verificar o que tá acontecendo aqui, se tá tendo algum tipo de problema aí de, né, vocês estão alegando que tá sendo entregue uma alimentação pra gente e não é isso que tá acontecendo. Aí o funcionário falou, não, o diretor não vai falar com você não, ele não quer falar com você. E é o seguinte, entrega o papel aí. Falei, não vou entregar, mano. O papel tá comigo aqui, já era. Passou depois mais 1 hora, já era quase o final do banho de sol da tarde. Aí eu acho que era em torno de 4 e pouco da tarde. O funcionário novamente me chamou na gaiola e falou assim, Arquimedes, arruma suas coisas, você tá indo de bonde. Nossa, mano. Nessa hora o meu castelo assim caiu, mano, caiu caindo, tá ligado? Tá gostando da história? Não se esqueça de deixar o like e um comentário aqui, meu. Senão não vou fazer mais vídeo assim. Óbvio. Meu castelo caiu, cara, porque eu falei pra ele assim, mas por que vai... Meu bonde por quê, senhor? Não tô entendendo, não fui condenado ainda, o que tá acontecendo? Por que vai dar bonde em mim? Você tá louco, mano? O que tá acontecendo? Vai, Arquimedes, tem 10 minutos pra arrumar suas coisas, tô abrindo lá a cela do setor pra você pegar suas coisas. Vamos, rápido que você vai de bonde. Nossa, cara, a gente falava isso dentro da cadeia, minha alma saiu do corpo, cara. Falei, meu Deus do céu, arrumei um bonde recomendado por conta de ter questionado a alimentação aqui desse pavilhão. Fui passando nas celas assim, meio sem alma, tá ligado? Os caras já estavam trancados, né? Os presos já estavam todos dentro da cela. E os caras falaram, o que aconteceu, Arquimedes? O que aconteceu, Arquimedes? Eu falei, puta, mano, vou de bonde. Puta, não acredita. Já começou, tipo, ter uma comoção dentro do próprio pavilhão. Pô, não acredito, você vai de bonde. Pô, tô indo de bonde, cara. A minha cabeça deu uma bugada, tá ligado? Tipo, chapou minha mente. Pô, mano, você vai de bonde. Cara, tem que ir lá rapidão pegar meus baratos. Cheguei na sala do setor, os caras, e aí, Arquimedes, tá acontecendo? Você quer que a gente vai lá travar o funcionário? Não, você não vai de bonde e tal. Começou aquelas ideias, falei, mano, não tem o que fazer, mas você tá ligado, mano. Se a gente tentar aprontar ali, vai todo mundo aqui de bonde e não acho justo também sacrificar todo o setor aqui por conta, né, mano, do que aconteceu comigo. Firmeza, rapaziada, eu vou nessa. Não, Arquimedes, que nada, a gente vai lá trocar ideia. Aí foi um outro companheiro lá do setor trocar ideia, sem chance. Funcionário estava irredutível, o diretor já tinha dado a ordem de me colocar na lata e me tirar da unidade dele. Cara, foi louco essa fita, mano. E eu tô lá, né, mano, os caras do setor, pô, Arquimedes, que nada, mano, se você falar que é isso mesmo, a gente vai, né, mano, a gente segura você, a gente bate o pé, só que eu sabia as consequências disso, né, mano. Por mais que eu chegasse e falasse, não, vamos lá então, vamos segurar o samba, vamos embaçar, o que ia acontecer? A verdade é uma só, mano, a gente já tinha uma experiência. Eu poderia até ali ficar mais algum tempo, um dia ou outro, mas ia depois descer o GIR, né, mano? Os caras iam me tirar lá forçado, porque aí a força do Estado é maior do que a força do preso. Eu ia ficar lá, ia ter o castigo pra todo o pavilhão, os caras iam ficar na tranca ali uns 30 dias, ia sacar todos os caras do setor, e mesmo assim eles iam me tirar de lá
através do giro, entendeu? Os caras iam embicar lá e, mano, tiro, porrada e bomba e já era, entendeu? Foi aí que eu decidi, falei, não, mano, rapaziada, a gente tem que ser homem aí, entendeu? Agradeço a disposição de todos aí, mas fazer o quê, mano? Vou segurar o meu BO aqui, cara, vamos lá, vamos ver. Não sabia pra onde eu ia, tipo, eu não tinha noção pra onde o bonde tava sendo deslocado, entendeu? Realmente fiquei assim muito sem alma, né, cara? Fiquei muito, nossa, muito preocupado. E, cara, vocês não estão nem ligados o que aconteceu depois que eu saí daquele pavilhão, mano. Mas essa é uma outra história que, se você quiser saber sobre ela, você comenta aqui ou venha fazer parte do nosso clube de membros dentro do canal, que eu vou contar essas e outras histórias ainda mais lá pro pessoal que estiver fortalecendo o nosso trabalho. Eu queria compartilhar com vocês aqui, como eu prometi no vídeo anterior, sobre a minha permanência no setor, né? E todas essas histórias, todo esse compilado está dentro da saga Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Só lembrando a vocês, pessoal, que esse livro aqui, ele tem uma continuação, né? Ele é uma trilogia, porque não daria para contar todas as minhas experiências no sistema prisional num livro só. Então aqui são divididos em temporadas, tá? Quem é leitor de Lodebar sabe disso, tá bom? Então é isso, mano, foi uma experiência muito intensa, eu fiquei em torno de 15 dias morando no setor e parecia que eu já sentia, né, eu sabia que se eu fosse pro setor alguma coisa ia acontecer comigo, e não deu outra, cara, tipo, foram 15 dias muito intensos de condução de ideia, de relatório, de conquistas da biblioteca, da igreja, de contestar a alimentação, de muita coisa ali que aconteceram em 15 dias, e, cara, foi muito louco, assim, porque foi um curto espaço de tempo, mas eu lembro que foi engraçado, né? Depois que eu tava numa outra unidade, só pra concluir a história da igreja, que eu prometi que eu ia concluir, quando eu tava em outra cadeia, eu recebi uma carta do pastor da igreja do pavilhão 6, falando, pô, Arquimedes, você foi embora aqui, mas quero só afirmar pra você que a gente conquistou aqui a nossa cela de igreja. Pô, aquilo me emocionou pra caramba na época, foi um negócio tão bonito, cara, de ler ali, sabe? Tipo, me deixou bastante emocionado receber aquela carta do pastor, que era o pastor da igreja daquele pavilhão, falando, pô, você tá fazendo uma falta aqui, né, você ficou pouco tempo no setor, mas você já deu um grande balanço, assim, de ajudar a gente e tudo mais. Então, essas são as histórias, sabe? São as histórias. Eu não gosto muito de falar das minhas histórias, porque sempre tem algumas pessoas que depois ficam meio que criticando, né? Ah, o cara tá se achando, é isso e aquilo. Sempre tem aqueles malandros de esquina que quer vir em outro tipo de raciocínio. Mas testemunha é o que eu mais tenho aí de pessoas que já me trombaram no sistema prisional, sabe como é que era a minha postura, sabe como é que é a minha conduta, sabe como é que eu entreguei a minha bandeira de pé lá no sistema, né? Então, é isso. Beleza? Se gostou, deixa seu feedback aqui. Eu quero saber se você gosta de histórias assim, se você curte ficar sabendo como funcionam essas questões. É muito legal você comentar para eu ter uma noção, até para preparar o conteúdo da forma que você gosta de consumir, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro, até o nosso próximo encontro e valeu!